E aí, você é músico e quer ganhar R$ 1.000 por show? Então nesse vídeo eu vou te ensinar como se preparar para ser um músico contratado das melhores gigs do Brasil. Pode chegar atrasado? Beleza, então vamos aprender a se preparar para ser contratado por uma gig de verdade, receber cachê de verdade, ficar em camarim de verdade, andar em van que tem PlayStation e ar-condicionado. Nesse vídeo eu vou te ensinar a se preparar para realmente ser contratado por bons cachês, cachês de 700, 800, 1.000, R$ 1.200. Tiago, será que você está inventando esses valores da sua cabeça? Não, meu amiguinho, aqui nesse canal a gente não inventa nada da nossa cabeça, a gente faz tudo baseado na vida real, porque a vida real é muito mais gostosa. É isso aí, meus amores, se você está chegando agora nesse canal, o meu nome é Thiago Kiss, eu sou empresário e produtor, eu com certeza já trabalhei com algum artista que você admira, você só precisa acreditar nisso, não precisa buscar o meu currículo, eu prometo pra você que tem algum nome aí que você gosta muito que eu já assinei alguma coisa, beleza? Então vamos para o conteúdo incrível dessa aula! E deixa de ser músico preguiçoso e assiste essa aula até o final, porque eu vou falar um monte de coisa que você não vai aprender em nenhum outro lugar. Beleza, meus amores? Vamos ao conteúdo, chega de enrolação, mas agora você vai dar o like e vai se inscrever no meu canal, porque eu não vou ficar parando a minha vida louca pra ficar compartilhando as coisas com vocês, se vocês não fizerem o mínimo que é apertar 2 botõezinhos, tá bom? Então vamos lá. Se você é um músico, tão músico, mas músico mesmo, daqueles bem preguiçosos, que não quer assistir essa aula até o final, eu vou te dar um resumo, assim você já pode ir pra outro lugar, tá? O resumo é, não dê dor de cabeça pra ninguém, absolutamente ninguém, se você quer ser contratado por cachês mais altos, tá bom? Tiago, mas o que seriam cachês mais altos? Bom, se você começar numa banda aí que faz eventos, que faz prefeitura, que faz casamento, aniversário, festa no clube, normalmente o cachê começa aí de um músico contratado em torno de 650, 750 reais. Eu pago R$ 1.000 para cada músico enquanto eu estou gravando essa aula, mas eu já ouvi falar, sim, de cachês que podem chegar até R$ 1.500. Eu mesmo já cheguei a pagar R$ 1.200, R$ 1.500, dependendo do evento, já paguei até mais de R$ 2.000, tá? Mas eu vou trabalhar nessa média aí, que é cravando aí em R$ 1.000. Isso é o que você pode ganhar sendo contratado por uma boa banda, e agora eu vou te ensinar como que você pode fazer isso. Então o primeiro ponto que você tem que entender é que o seu papel, quando você é um músico contratado, a sua missão principal é não dar dor de cabeça pra ninguém, absolutamente ninguém, tá? O seu papel é ser o melhor profissional possível para o seu contratante, ou para o produtor, ou para o dono da banda que te contratou, mas principalmente para o contratante do seu contratante. Como assim? Quem é o contratante do meu contratante? Horas, o cara só tá te contratando e te pagando R$ 1.000 porque ele tem um cliente que tá pagando um cachê alto pela banda dele, né? Então você tem que pensar no macro. Você tem que pensar em fazer o melhor para o seu produtor, para o dono da banda, mas também, obviamente, se comportar da melhor forma possível para o cliente do seu produtor, do seu contratante. Você entendeu que tem vários contratantes? Tem o cara que te contrata, mas tem o cara que contrata o cara que te contrata. É assim que funciona esse mundo capitalista. A gente tem que estar de um jeito que a gente agrada a todo mundo para a gente não ser mandado embora e não perder essa oportunidade, beleza? Pontos básicos, horário. Horário é horário. Então você não pode chegar nem 5 minutos atrasado, nem para o ensaio, nem para passagem de som, nem para saída da van, nem para chegada no lugar. Como assim? Eu não posso atrasar os meus 5 minutinhos? Se você quiser estar dentro dessas gigs, você não pode, tá? O que acontece? Vou dar um exemplo aqui de um caso de um amigo meu, um dos maiores cantores que tem no Brasil de rock, que é o BJ, e ele já fez muitas turnês internacionais na Europa, nos Estados Unidos, ele canta e toca com o Jeff Scott Soto, entre outros nomes aí. Tá, o que ele falou? Quando ele era mais novo, numa das primeiras turnês que ele fez fora do Brasil, ele chegou no saguão, a saída da van era 10 horas, ele chegou no saguão 10h03, viu que não tinha ninguém no saguão, e na ingenuidade dele, o que ele fez? Sentou no sofá do saguão e ficou brincando com o celular. Aí ele olhou, 10h05, 10h07, 10h10, 10h15, ninguém apareceu. Horas, o que será que aconteceu? Será que eu errei o horário? E aí ele foi pra van, para ver se a van estava lá. E o que aconteceu? Ele encontrou a banda inteirinha, com a equipe técnica, todos sentadinhos lá, esperando ele chegar.
Eles já estavam na van a partir de 10 minutos antes do horário marcado e não 10 minutos depois. E aí ele entendeu que quando você trabalha com pessoas realmente profissionais, as pessoas não ficam te ligando, cadê você? A gente já vai entrar na van. Ei, você tá atrasadinho, você tá só fazendo um xixizinho? Peraí que eu vou falar pra esperar você. Não é assim que funciona o jogo. Se você quer estar entre os melhores, você tem que se comportar como os melhores. Então, não custa nada você chegar 10 minutos antes e ficar sentadinho, sem reclamar, de boa, ouvindo sua música, mexendo no celular, mas você está com o seu papel, com a sua missão cumprida no primeiro ponto, que é o horário. Só um detalhezinho aqui. Eu também já produzi muitas coisas pro Jeff Scott Soto, um cantor americano aí do Sons of Apollo, e eu mesmo tenho um incrível costume de chegar atrasado nas coisas, né? Aqui eu ensino o que você tem que fazer. Até porque, como na maioria das vezes eu tenho um produtor para ficar cobrando as pessoas, eu sou mais relaxado, tá? Mas uma coisa que eu aprendi com o Jeff é quando eu falo pra ele assim, Jeff, eu vou te pegar no hotel às 10 da noite aí pra gente ir pra gravação. Ele me pergunta o seguinte no WhatsApp, Brazilian Time? Olha que incrível, os americanos têm até um nome pro nosso horário, o horário brasileiro. O que ele quer dizer com isso? Vai ser 10 horas de verdade, cacete? Ou você vai falar que vai chegar às 10 e vai chegar aqui 10h15? Tá bom, mas vamos supor que vocês aprenderam a chegar no horário e agora a gente vai falar sobre os equipamentos. Você tem que ter os melhores equipamentos, você tem que ter cabos novos, você tem que ter um bag novinho, bonitinho, que impressione. Você não vai chegar com aquele bag todo rasgado, você não vai chegar sem correia, você não vai chegar com um cabo que tá fazendo um ruído e perguntar, ô, alguém tem um cabo aí? Você não vai chegar com um cabo pequeno de 2,5 metros e falar, nossa, não colou ali, ó, o palco é grande, eu não tinha percebido. Alguém tem um cabo de 5 metros para me emprestar? Não. Você vai chegar com tudo a mais, nada a menos. Inclusive, por exemplo, se você é guitarrista, você vai ter pedal que você não usa. Se você é baixista, você pode ter pedal que você não usa. Se você é cantor, você pode ter o seu próprio microfone. Você tem que ter o seu próprio fone de monitor in-ear. Nossa, Thiago, como assim, meu? Eu tenho que ter minhas próprias coisas, eu tenho que ter meu próprio monitor de in-ear. Sim, você não é obrigado a ter o sistema de in-ear, porque o sistema é muito caro. Às vezes custa 7, 8 mil reais. Mas o fone você tem que ter. As empresas não fornecem fone. Às vezes eles têm lá 1 ou 2 sobrando, mas eles ficam putos quando ele tem que fornecer o fone para um músico desleixado que não tem nem o próprio fone. Então, se você está acostumado a tocar no barzinho, beleza. Aqui eu estou ensinando você a vida real de quem quer ganhar R$1.000 por show e estar entre os melhores trabalhos como músico contratado, combinado? Tá bom, Thiago, eu sou cantor, eu tenho que ter o meu microfone sem fio, o meu Shure, meu Sennheiser, meu AKG, meu Audio-Técnica, um microfonezão foda? Tem. Você tem que ter. Ah, é mentira, todo lugar que eu vou já tem um microfone contratado. Sim, é real. Você, na verdade, vai ter um microfone lá que vai estar contratado, que vai estar enferrujado, que vai estar babado, que vai estar cheio de ados, tá? E se você realmente quer estar entre os melhores, o fato de você chegar com o seu casezinho de microfone mostra que você tem um nível de profissionalismo diferenciado no mercado, o que vai crescer os olhos do dono da banda ou do produtor em relação a você. Pense que o guitarrista investiu no equipamento dele, o baixista investiu no equipamento dele, o baterista chega com os pratos ali, cada prato 2, 3 mil reais, o tecladista com aquele teclado de 12 mil reais. Por que raios o cantor acha que ele não pode comprar um simples microfone, que é a única coisa que ele vai ter que usar a vida inteira? Então, acredite em mim, acredite do fundo do meu coração. Eu já trabalhei com mais de 50 cantores dos maiores nomes que tem no mercado aí, não só de São Paulo, como de outros lugares, e eu te falo, quando eu vejo um cantor chegando com o seu próprio sistema de microfone sem fio, nossa, me dá um arrepio, meu coração palpita. Eu não tenho olhos para mais ninguém naquele momento. Beleza, ainda falando sobre cantores, ele tem que ter o próprio iPad se ele vai dar uma pescadinha na letra? Com certeza, se ele vai dar uma pescada na letra, ele tem que ter o próprio iPad, o iPad tem que estar carregado, ele tem que ter como carregar, ele tem que pedir na frente do microfone as tomadas para que ele não dê dor de cabeça para ninguém. A gente tem que lembrar que o jogo aqui é não dê dor de cabeça para ninguém. Então, tudo tem que ser previsto, quais são os problemas que podem acontecer. E baseado nisso, você chega com o quê? Você sempre chega com a solução. Tá bom, Thiago, mas me explica aí o quão importante é essa questão de investir em equipamentos. É tão importante que eu te digo, se você tem um carro, mas tem equipamento ruim, começa a andar de Uber e coloca todo o dinheiro desse carro em equipamento bom, porque é isso que pode fazer a diferença para você entrar nas melhores gigs. Eu vou dar um exemplo aqui da minha vida real.
Eu tocava numa banda, como contratado, onde o dono da banda cismou que o Warwick, uma marca alemã de contrabaixos, que é uma das melhores marcas do mundo, mas ele cismou que essa marca não era boa. Por quê? Porque ele não conhecia. Então ele achou que era ruim, né? E aí ele me chamou para conversar, para falar que eu tinha que melhorar os meus equipamentos em relação ao resto da banda. Bom, eu achei um pouco estranho, porque a guitarra dele custava $1.000, o meu baixo custava $2.500 e eu tinha dois, né? Tinha um de 5 cordas, tinha um de 4 cordas, um com 2 captadores, um captador duplo, eu tinha vários timbres diferentes, mas ele cismou que o Warwick não era uma marca boa. Aí, ele falou pra mim assim, se fosse boa, você conheceria pessoas boas que usam. Você poderia me citar alguém que usa o Warwick? Gente, eu não ganho nada pra falar isso, tá? Eu nem tenho mais esses baixos. Infelizmente, eu vendi. Ai, eu vendi meus baixos. Mas enfim, eu dei os dois nomes pra ele. Eu falei, olha, tem o baixista do Metallica e tem o Arthur Maia, né? Eu tô te dando uma referência no Brasil e uma nos Estados Unidos. E aí ele perguntou pra mim, quem é Arthur Maia? Aí eu falei, acabou a discussão com você, meu amiguinho. Qual é o baixo que você gosta e eu vou comprar, não vou ficar discutindo. E assim, ele era um cara que ele era muito fã da Fender, eu estava já com uma viagem programada para os Estados Unidos de férias, e eu simplesmente comprei um baixo Fender Precision por $1.000. Resolvi o problema daquela gig. Por quê? Porque aqueles $1.000 eu ganhava em 2, 3 semanas de show naquela banda. Então pra que eu vou ficar discutindo com o cara? Se ele quer ver o baixista usando um Fender e ele paga bem por isso, eu compro o Fender e tá tudo certo, entendeu? Eu assumo que hoje eu gosto bastante desse Precision. Esse cara tinha um pouco de razão. Beleza, outro ponto que você tem que prestar atenção é, seja discreto em todo o decorrer do processo até o show. Seja discreto no camarim, não fique chamando muita atenção, não reclame de nada, saiba a quem perguntar, quando perguntar, por que perguntar. Então se você chegou lá num camarim e você viu que eles estão ainda arrumando as coisas, não seja a pessoa que fala, ah, eu tô morrendo de fome, será que não vai sair nenhum sanduíche de metro? Ou, nossa, mano, podia rolar uma brejinha pra nós aqui, né? Mas pelo visto ali, ó, só tô vendo Coca-Cola, será que tem alguém que consegue uma breja? Não seja essa pessoa. Tá? Se você quer comer alguma coisa, se você quer tomar uma cerveja, você vai chegar de cantinho, na maciota pro produtor e vai falar assim, ô, deixa eu te perguntar, eles ainda estão montando o camarim, né? Não finalizou ainda, né? Aí veja que o cara responde, o cara fala, não, estão colocando, daqui uns 10 minutinhos vai estar pronto. Ah, tá. Só pra saber, se eu quiser tomar uma cervejinha, que pode, vai chegar bebida pra gente, você prefere que eu tome uma cerveja lá no posto da frente pra não chamar atenção? E aí o produtor vai falar, imagina, cara, vai chegar cervejas aí, tá de boa. Ou seja, você vai tomar a sua cervejinha de boa sem ter ficado sendo a pessoa que tá causando, que tá exigindo alguma coisa antes da hora. Por quê? Porque o produtor no evento, ele tem 1000 coisas na cabeça. E a última coisa que ele quer é ficar sendo babado o músico que tá meio que causando, entendeu? Você vê lá, tem 10 pessoas de boa e tem aqueles dois que ficam causando. Quem você acha que vai perder a gig mais cedo se der algum problema nessa banda, entendeu? Então, a gente sempre vai se esforçar pra ser a pessoa que não causa intriga, que não fica falando mal dos outros quando o cara sai do camarim. Eu falo mal pra cacete, mas eu tô falando o que vocês têm que fazer, não o que eu faço. Aqui vale uma informação importante. Não fica tentando descobrir por quanto aquele show foi fechado, quanto que o produtor gastou com cada cachê, quanto será que tá sobrando na mão dele, tá? Entenda que se você chegou numa gig dessa, se você tá sendo bem pago, é porque com certeza o dono dessa banda, ele tem qualidades muito boas em relação a marketing musical, em relação a entendimento de mercado, em relação a relacionamentos, a anúncios, várias coisas que ele sabe fazer que dão o direito dele ter uma empresa lucrativa. Você só vai ganhar bem se esse cara tiver margem de lucro para ele conseguir sustentar essa empresa. Lembrando que são funções diferentes. Mesmo que o dono da banda seja um dos músicos, esse dinheiro a mais que ele está ganhando não tem nada a ver com o fato dele estar tocando. É um dinheiro que ele fez um trabalho ao longo de ano que envolvem outras coisas dentro do marketing musical. E se você é um músico que não é apenas um mata-cachê e quer aprender a fazer isso com a sua banda, duplicar, triplicar o seu cachê, ou quem sabe até chegar em cachês de 5 dígitos, eu tenho uma aula completaça aqui embaixo, onde eu te ensino o método música rentável. É uma aula onde eu vou abrir o jogo de uma estratégia completa e eu te falo uma coisa, seu cachê nunca mais será o mesmo depois que você passar por essa aula. Ok, vamos falar um pouquinho sobre os ensaios. O que acontece? Você tem que chegar com as músicas tiradas, decoradas, prontas, de trás para frente, de frente para trás. Você tem que saber absolutamente tudo sobre as músicas. Você tem que ter um entendimento sobre harmonia, pelo menos o básico, para que você não fique perdido em algumas conversas ali, principalmente se você for um baixista como eu, que é um saco quando eles começam a discutir umas harmonas e você se sente meio um peixe fora d'água.
E você tem que estar pronto para mudar o mapa da música, você tem que estar pronto para mudar o arranjo da música, você tem que estar pronto até mesmo para mudar o tom da música. Às vezes o tom ficou muito alto pro cantor, precisa baixar um tom. É super difícil para algumas pessoas, para mim isso é muito difícil, mas você tem que estar pronto para fazer isso. Se você tiver dificuldade, você vai ter que ensaiar depois em dobro em casa aquilo que foi mudado no ensaio. Para isso você vai levar o seu celular, vai ter um app de gravação, você vai deixar num cantinho e você vai gravar toda e qualquer mudança que aconteceu no ensaio para que você chegue em casa e consiga tirar isso a limpo sem trazer nenhuma insegurança para a banda, beleza? Ainda sobre essa questão dos ensaios, eu quero fazer uma colocação bem importante. Uma vez, eu tive um cliente que era um casamento que o cara gostava muito de rock anos 90, uma coisa meio punk rock, Offspring, Green Day, mas ele gostava também de Charlie Brown Jr., gostava de CPM 22, enfim, a gente contratou o Bruno Graveto do Charlie Brown Jr. para ser o baterista porque tinha tudo a ver com o repertório. Cara, o Graveto falou que do repertório que a gente passou para ele, de 1h30, ele disse que o que ele estava acostumado a tocar não chegava a 5, 6 músicas. Ele teve que tirar ali, sei lá, umas 12, 14 músicas. E eu fiquei um pouco preocupado. Eu falei, cara, esse ensaio, a gente vai ter que fazer muita coisa que ele não está acostumado a tocar. E eu te falo, o Graveto sabia melhor todas as músicas do que a banda que já tocava junto há mais de ano. Nesse dia, eu nunca mais esqueci a importância de você ter um músico realmente profissional que chega realmente preparado para fazer aquilo que ele foi contratado. E isso tem valor. Um músico como esse tem muito valor no mercado. Ah, Thiago, mas o cara é do Charlie Brown Jr., é óbvio que ele ia fazer isso. Não é tão óbvio assim, porque eu já contratei músicos de outras bandas famosas que chegaram lá sem saber porra nenhuma, tá? Então isso tem muito mais a ver com o perfil da pessoa como profissional. Agora uma observação importante sobre alinhamento de ego durante o ensaio. O que acontece? Sempre vai ter alguém nesse ensaio que toca menos do que você, que é menos estudado do que você, que entende menos de harmonia do que você, mas que possivelmente está em algum patamar de hierarquia que ele começa a dar algumas sugestões de arranjo, ou fazer algumas mudanças no ensaio, ou impor algumas coisas que ele quer. Entenda que isso faz parte do jogo. Por quê? Porque se o cara é o dono da banda, ele sabe o que é melhor para o cliente dele, ele sabe o que é melhor para a identidade dele, ele sabe o que é melhor para o show dele. Ah, Thiago, mas espera aí, eu toco muito mais, eu manjo muito mais de harmonia. Tudo bem, você pode montar a sua banda e chegar no mesmo lugar que esse cara chegou, e aí sim você vira o seu próprio diretor musical. Mas no jogo, de forma geral, sempre podem ter pessoas com voz mais ativa que não necessariamente domina melhor a harmonia ou a parte musical em relação a você. Tudo certo, você só tem que ir lá, cumprir o papel e fazer da melhor forma possível aquilo que eles esperam que você faça. Thiago, posso dar sugestão de arranjo? Posso dar alguma sugestão lá na hora? Posso interferir a dinâmica? Pode, mas isso você vai ter que sentir como que funciona em cada banda. Mas é claro que se você tiver o timing certo, trouxer as ideias certas, isso também vai agregar em muito ao seu trabalho. Sobre a passagem de som, jamais diga que não vai poder ir numa passagem de som. Jamais chegue atrasado na passagem de som. Jamais chegue com cara de acabado na passagem de som. Jamais reclame da passagem de som. Jamais deite e durma no palco durante uma passagem de som. O que acontece? O produtor e o dono da banda, eles estão com várias coisas para resolver. E a última coisa que eles querem é ver a cara de derrota dos músicos, parecendo que não faz parte do trabalho deles estar ali na passagem de som. Então você tem que ser tão profissional no ensaio, na passagem de som, no camarim, no show e no pós-show. Você tem que manter esse profissionalismo o tempo todo. Thiago, mas a gente não pode ser amigo? A gente não pode fazer piada? A gente não pode ser leve? Claro que pode. É isso que os produtores esperam. Pessoas que cheguem sorrindo, que façam piadas, que dê risada de coisas que está acontecendo errada, vê que o PA vai cair e fala, caramba, parece que o PA vai cair, mas a gente vai fazer um som acústico hoje, kkkk. E não assim, nossa, pra que eu cheguei agora se o PA não tá nem no lugar? Eu podia estar em casa dormindo. Você sabia que eu tive show ontem até às 4h30 da manhã? Você acabou de mostrar que você é um músico errado pra estar nessa gig quando você faz isso. Eu sei, essa aula está começando a receber broncas a mais do que eu estou acostumado. Eu sei disso. Calma, gente. Eu tenho que ser duro, mas duro com amor. Acredite em mim. Se você fizer tudo certinho, você vai ter muita facilidade para se destacar nesse mercado. Por quê? Por quê? Por quê?
Porque a maioria dos músicos não conseguem ticar nem 5 das 10 coisas que eu estou ensinando para vocês. Uma observação importante sobre o ensaio e passagem de som. Assim que acaba o ensaio, não fique caotizando, não fique falando assim, que horas é a passagem amanhã? O que precisa levar? Vai ter van? Vai ter comida? Vai ter isso? Vai ter aquilo? Não faça dessa forma, porque quando você faz isso, você abre brecha para os outros músicos entrar nesse motim com 1 bilhão de perguntas, que é tudo que o produtor não quer pensar naquele momento. Dito tudo isso, se você não pode ir na passagem de som por qualquer motivo que seja, ou porque você tem um show no mesmo horário, ou porque aconteceu algum problema, ou porque você tem o aniversário da sua filha, o que você vai fazer? Você vai, no particular, conversar com o produtor da banda, já trazendo a solução. Então o que você vai dizer? Você vai falar, olha só, eu não vou poder estar na passagem de som por causa disso, disso e disso, mas eu estou mandando um sub no meu lugar, com todo o meu equipamento e que domina também parte do repertório desse show. Lá vocês vão ter várias opções de músicas para que ele passe o som com vocês, ele já sabe como que eu uso os meus pedais, ele já sabe timbrar a guitarra da forma que eu quero, então a passagem de som vai acontecer normalmente com o meu sub. Como assim, Thiago? Quer dizer que existe sub para passagem de som? Existe, porque nós estamos falando de gigs profissionais, que a gente não pode simplesmente chutar como é que vai ser o som. A gente precisa passar o som, e se você não puder ir, você coloque alguém com o seu equipamento, não dê dor de cabeça pra ninguém, todos vão ficar felizes com você, você vai chegar depois no camarim, todos vão estar sorrindo, todos vão estar alegres, e vocês podem tomar a cervejinha de vocês numa boa. Legal, Thiago, quero ganhar esse cachê aí de R$1.000 como contratado, mas eu não sei como ser visto, eu não sei como me entrosar, como entrar no mercado. Calma que eu deixo isso para uma outra aula, te ensinando a ser encontrado pelos produtores e pelos donos das bandas. Agora eu tô te ensinando a estar preparado. E para você estar preparado, você tem 2 coisas que são o seu patrimônio que você já pode ir construindo imediatamente. A primeira coisa é a qualidade dos seus equipamentos, como eu te falei anteriormente. Seja o seu instrumento, seja os seus pedais, seus cabos, seu bag, tudo mais, tá? Agora, a segunda coisa que você pode fazer para já se preparando é ter um domínio de um repertório versátil que abrace aí diferentes áreas do que tem a ver com a sua personalidade como músico. Claro, se você é um guitarrista de rock, você não precisa aprender a tocar samba. Apesar de ter algumas bandas de baile que ainda insistem em fazer isso e tocam samba com som de rock, rock com som de samba e forró com som de reggae. Beleza, mas como assim o meu patrimônio? Eu vou te explicar. Pegue as bandas que você admira, que você gostaria de ser contratado, e tire, domine todo o repertório que eles fazem num show. Você consegue achar o repertório deles com facilidade, às vezes até no próprio site já tem o repertório da banda, vendo as redes sociais, ou vai num show da banda, anota as músicas, chega na sua casa e passa a semana aprendendo a tocar essas músicas de cabo a rabo. Por quê? Porque quando alguém for te contratar, normalmente ele vai te mandar ali um repertório de 50 músicas e ele vai fazer a seguinte pergunta: daqui, quanto que você já faz? Se você responder, eu não domino esse repertório, eu só faço umas 5 ou 6 músicas, eu só faço 10% desse repertório, mas eu sou muito bom, eu sou muito dedicado, me dá uma semana que eu tiro as outras 70 músicas, não tem problema nenhum. Se você não for o graveto do Charlie Brown Jr., eu te garanto que o cara já não vai te contratar, porque ele não quer ouvir isso. Então o que o produtor quer ouvir, na verdade? Ele quer ouvir a seguinte frase: cara, de boa, esse repertório eu já domino, tem uma ou outra aqui que eu ainda não conheço, mas eu pego rapidinho que a gente tem tempo até o ensaio. É isso que a gente quer ouvir. Se você não domina e falar isso, vai ser muito pior para você, porque no ensaio a galera vai sentir se você já domina ou não aquele repertório. Só de cheirar, de bater o olho em como o cara tá tocando e olhando pra galera, a gente já sabe se ele tá acostumado com aquele repertório ou não. Ou seja, você não precisa esperar ser contratado para ter um amplo repertório com um bom equipamento. Isso é uma tarefa que você já pode ir fazendo adiantadamente. Por quê? Porque quando surgir a vaga, quando surgir a oportunidade, você já está lá pronto para entrar nessa gig. Beleza, e para terminar essa aula, eu vou falar sobre um dos pontos mais importantes, que ele é super delicado e é aqui que eu posso ser cancelado. Por quê? Porque não podemos falar sobre isso. Mas eu sou muito doidão e eu vou falar. Visual. Visual é uma das coisas determinantes para você entrar numa gig. Então você tem que aprender a se vestir bem, você tem que aprender a ter um cabelo legal, você tem que aprender a ter acessórios legais. Se você é homem, você tem que ter umas correntinhas, você tem que ter uns breco-dego, você tem que ter uns lencinhos pendurados, dentro do seu estilo. Mas o que eu quero dizer é muito importante para a banda que as pessoas tenham um visual legal. E eu te falo, a maioria dos meus amigos que estão contratados por gigs realmente de artista de nome nacional,
A maioria desses caras pode entrar numa padaria que você bate o olho e você sabe que ele é artista. Por quê? Porque a imagem dele já está dizendo isso. Então a sua imagem, ela tem que dizer por si só que você é o cara certo para estar numa foto, para estar num DVD, para estar num palco, para estar num vídeo. Tiago, mas eu sou feio que dói, o que que eu faço? Ter um visual legal não tem nada a ver com feiura, com beleza, com ser magro, com ser gordinho, com ser alto, com ser baixo. Visual legal é aprender a adaptar o visual que mais combina com a sua personalidade. Existem pessoas que são feias que dói, mas que tem um puta visual de artista. E tem pessoas bonitas que chegam lá e parece que tá vindo de um banco como gerente. Não adianta, não tem a ver com beleza, tem a ver com se encontrar artisticamente. E se encontrar artisticamente também tem a ver com se expressar através da arte. E o artista se expressa simplesmente andando. O que eu quero dizer com isso? Quando você for para o ensaio, você vai como artista, você chega como artista. Você não vai de pijama e se transforma só no camarim no dia do show. Por quê? Porque a intenção é que quando você entre no estúdio, as pessoas já olhem para você, já tem esse imã de falar, puta, eu acho que eu conheço esse cara. Qual que é a banda dele mesmo? Será que esse cara tá lá no programa do Altas Horas? Não, eu acho que eu já vi ele acompanhando alguém. Esse é o papel do músico que quer estar nas melhores gigs, tá bom? Agora vai vir o cancelamento. Eu já vi artistas que perderam gig porque se vestiam muito mal e destoava na hora do palco. Eu já vi isso acontecer. Por quê? Porque não fazia o papel como um todo. E no papel como um todo você tem que preencher esse quadro onde cada integrante tem uma função e tem um visual. Se o seu visual tá sempre com a roupa errada, com o cabelo errado, com a maquiagem errada, você corre um risco de perder a gig porque você não se encaixa artisticamente para aquela vaga. Então esse vídeo aqui eu poderia resumir com uma frase que eu aprendi com um cantor chamado Eric Tanaka, que ele dizia que no final das contas, tudo se resume a uma coisa muito simples. Chegue no horário, esteja preparado, não reclame com ninguém, que a vaga sempre será sua. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Peço desculpas se eu fui um pouco duro demais, mas eu garanto que se você preencher todos os requisitos que eu coloquei nessa aula, você vai ganhar sim a oportunidade de estar nas melhores gigs. Agora, claro, se você quiser ser o dono da banda, né, o cara que aprende a ganhar aí de 3 a 12 mil reais num único show, aí sim, não esquece de clicar no meu link abaixo e vai para minha aula completaça do método Música Rentável, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Deixa de ser um músico vagabundo, mata cachê e vem comigo.